Boa tarde, gente. Aham. A pedidos, eu estou alternando os temas dos meus vídeos e das minhas lives, e hoje eu pretendo falar um pouco sobre saúde mental, já que nós estamos no setembro, setembro amarelo, o mês de combate ao suicídio. E eu acho que isso é uma coisa em que a gente deve pensar não apenas no mês de setembro, mas todos os meses do ano, porque o suicídio tem se tornado um problema sério de saúde. E nos faz assim, e nos obriga a ver que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Quando se fala de cuidar da saúde, a gente não deve pensar só na saúde mental, deve pensar na física também. E assim, o conhecimento é uma coisa boa. O conhecimento, assim, é engraçado porque é até bíblico, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é necessário que, assim, a gente conheça mais e mais sobre saúde mental. Não só para as pessoas que têm depressão, mas para que têm outros tipos de transtornos mentais. Uma pessoa pode estar com depressão e muitas vezes ela não dá sinais. A gente precisa prestar atenção nas pessoas. Uma pessoa pode ter depressão oculta, ela pode parecer ser a pessoa mais alegre do mundo e está sentindo uma depressão profunda. Depressão não é uma tristeza passageira e também não é falta de Deus. Depressão não é uma tristeza passageira, não é falta de Deus. Depressão é uma doença séria e requer cuidados. Requer que a gente preste atenção. Muita gente, por exemplo, falta de Deus, o padre Marcelo Rossi teve depressão. E pelo que eu soube, ele teria dito que era falta de enxada, falta de trabalho, falta do que fazer. E depressão pode afetar tanto uma pessoa que está desempregada quanto uma pessoa que está estressada com excesso de trabalho. Qualquer um pode ter depressão. Uma pessoa rica, uma pessoa pobre, jovem, velha, homem, mulher, crianças. Ninguém está livre de depressão. E a depressão tem se tornado um problema sério na nossa sociedade. Está se tornando motivo de afastamento do trabalho. Mas muita gente ainda tem preconceito contra a depressão. Diz que é frescura, muitos dizem que é preguiça. Há até pessoas assim que confundem qualquer assim, qualquer coisa com depressão. Por exemplo, diz assim, eu tenho uma depressão profunda, mas todos os dias eu luto contra a depressão e venço. Não é assim. Depressão é uma doença incapacitante. Depressão é uma doença incapacitante, é uma doença séria. Ela mexe com a química do cérebro. Um bom exemplo de como a depressão é uma doença incapacitante é um livro que eu li, A Redoma de Vidro, o único trabalho em prosa da brilhante poetisa Sylvia Plath. Tá, quer ir pro chão? Vá pro chão, vá. Da brilhante poetisa americana Sylvia Plath, A Redoma de Vidro. O livro é em parte autobiográfico. Neste livro é contada a história de uma jovem muito promissora, Esther Greenwood, que ela na verdade é um alter ego da própria Sylvia Plath. É uma jovem que se vê perdida. Ela está entrando na idade adulta e se vê perdida diante das escolhas que a vida oferece. Aí o cérebro dela, a mente dela entra num colapso e ela acaba sendo internada numa clínica psiquiátrica. E muitos dos procedimentos sofridos por Esther Greenwood em A Redoma de Vidro foram sofridos pela própria Sylvia Plath, como eletrochoques, a terapia de eletrochoques. Mas assim, muita gente ainda tem preconceito com quem tem transtorno mental, já vai logo taxando a pessoa de doida. Taxa de doida, a pessoa fica estigmatizada. As doenças mentais ainda não têm recebido a atenção que merecem por parte da sociedade.
Assim, ninguém vai estigmatizar uma pessoa por ter diabetes, pressão alta, colesterol alto, mas a pessoa que tem uma doença mental, assim como depressão, não só depressão, mas como esquizofrenia, ansiedade, transtorno bipolar, crise de pânico, ela fica estigmatizada. É uma coisa séria. Olha, a gente também não pode achar que depressão é falta de Deus, porque muita gente que acredita em Deus tem depressão. Padres, pastores, freiras, bispos, talvez até o próprio Papa podem ter depressão. É uma doença séria. E a gente não pode chegar e achar que é frescura. E um problema também é que a pessoa que tem uma doença como depressão, ela muitas vezes ela pode se sentir um peso na vida dos outros. Porque pessoas com problemas mentais, elas precisam de muita compreensão, de muito apoio. E nem sempre as pessoas que estão por perto entendem os surtos, entendem as crises que essas pessoas têm. Entendem assim que o fato da pessoa não sair da cama não é preguiça, é uma consequência da doença. Muitas pessoas não querem entender. Muita gente, assim, acha que lidar com uma pessoa que tem depressão ou outro transtorno é uma carga pesada. E, de fato, a pessoa que tem problemas, como tipo transtorno obsessivo compulsivo, ela pode ser muito difícil de lidar. Mas uma coisa que a gente deveria ter, assim, levar em consideração é que até para a própria pessoa é difícil lidar consigo mesma. A mente da pessoa, a pessoa que sofre com uma doença. Eu fui, por exemplo, diagnosticada com ansiedade, depressão e transtorno bipolar. A pessoa que sofre com uma doença mental, ela se sente presa em um labirinto. Um labirinto criado pelas suas angústias, pelas suas inseguranças, pelos seus medos. Eu mesma hoje, eu estava me sentindo assim, angustiada. Eu estava pensando assim, eu mesma, o que eu era, o que eu sonhava ser, o que eu me tornei. São coisas que eu não posso expressar agora. Talvez um dia. Mas o que eu quero mostrar é que é muito difícil para uma pessoa que tem transtornos mentais, como a depressão ou outro tipo, lidar com suas próprias inseguranças. E é preciso tomar remédio, é preciso fazer terapia. E é preciso também que quem convive com essas pessoas, direto ou indiretamente, não qualifique de doida. Não diga que a pessoa não gira bem, que a pessoa não bate bem da bola. A pessoa não tem transtornos porque quer. A pessoa não tem transtornos porque quer. E quando uma pessoa chega ao ponto de se matar, é porque ela não aguenta mais. E infelizmente, assim, a gente vive numa sociedade que, inclusive, por conta da nossa cultura judaico-cristã, a gente vê de forma negativa o suicídio, né? Suicídio é visto como um pecado grave. Tanto que muita gente diz, o suicida vai para o inferno. E isso era uma coisa que eu não conseguia engolir, nem mesmo quando eu era evangélica. Porque para mim nunca pareceu justo uma pessoa que muitas vezes nunca fez mal a ninguém em sua vida ir para o inferno por ter feito algo contra si mesma. Porque, ó, nós seres humanos, nós temos o instinto da sobrevivência, de querer permanecer vivos. E quando uma pessoa chega ao ponto de fazer algo contra si mesma, alguma coisa está muito errada. Vamos parar de qualificar como fraqueza, como covardia? Se você sabe que uma pessoa tentou se matar, você vai chegar, vai condenar essa pessoa, vai apontar dedos? Não, claro que não. Uma pessoa que chegou a esse ponto, ela está literalmente esgotada, assim, ó. Ela está por aqui, diante de todos os problemas que enfrenta, sejam esses problemas concretos da vida, das circunstâncias da vida dessa pessoa, sejam, assim, coisas da mente dela. Porque é muito difícil você ter transtornos mentais. E mais difícil ainda quando você sente que para os outros você não passa de um peso. E outra coisa também, no tocante à doença mental,
assim, o Setembro Amarelo e tudo mais, quando uma pessoa diz que está se sentindo deprimida por conta disso ou daquilo, a gente não pode dizer que é besteira. Não é. Eu me lembro quando eu sofria bullying na escola. Eu acho que eu tive minha primeira depressão quando eu tive 9 anos. Eu vou dizer aqui, não quero dizer para chocar ninguém, mas eu quase tentei me matar. Porque eu não estava aguentando sofrer bullying na escola. E também não estava aguentando sofrer bullying por parte do meu pai, que é narcisista. Porque na escola era eu sofrendo bullying, né? Todo tipo de agressão. E em casa era com meu pai me chamando de gorda, de negra, de doida. Principalmente porque ele dizia que eu sofria bullying na escola porque eu era doida. Eu quase tentei me matar e eu tinha apenas 9 anos. E uma mulher evangélica disse que isso era o diabo me tentando. Muita gente diz, né? Ah, isso é Deus. Ontem mesmo, assim, o alcoolismo é uma doença também. E uma senhora ontem com quem eu falei, ela disse: Ah, isso é o diabo que leva a pessoa a beber, né? Tudo de ruim é sempre o diabo, né? O diabo é sempre o bode expiatório. A gente precisa aumentar nosso conhecimento, precisa se informar, principalmente para derrubar todos os preconceitos sobre a saúde mental. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Assim, eu acho que eu já esgotei o assunto, né? Na verdade, assim, da minha parte, se eu fosse uma psiquiatra, uma médica ou uma psicóloga, eu poderia falar muito mais. Mas eu, assim, posso dizer que depressão não é falta de Deus. Quando minha mãe teve depressão, ela foi a época em que ela mais foi à igreja. E ela, até o fim da vida, teve que tomar remédio. Ou seja, se fosse falta de Deus, nenhuma pessoa que vive na igreja teria depressão. E muitas que vivem rezando, vivem orando, têm depressão. Por exemplo, o padre Fábio de Mello, que eu saiba, ele teve uma crise de pânico. Ninguém está livre, porque todos nós somos seres humanos, somos cheios de fragilidades. Boa tarde a todos.